Bem-vindos ao RaízCast, onde o entrevistador também é entrevistado. Estamos começando o 26º episódio da primeira temporada diretamente aqui da Masper TV. Então, prepara o teu chimarrão ou aquele café especial e vem com a gente mergulhar em mais uma história inspiradora de empreendedorismo. RaízCast, com Rodrigo Correia. Patrocínio Desinservice, Capolavoro e NutriSua. Então, como eu sempre falo aqui, não sou eu quem apresenta o entrevistado. Quem se apresenta é o próprio entrevistado. Show de bola. Eu sou Stefano Tremé, sou formado em administração de empresas, sou um dos sócios fundadores da Musa Capital. A gente atua basicamente com planejamento financeiro, finanças comportamentais, educação financeira, ajudando os nossos clientes a ter um futuro mais livre. Não é guardar dinheiro. Não, é investir. É investir, vamos lá. Investir. Quem era o Stefano na infância? Primeiro, natural da onde? Sou de Porto Alegre mesmo. Porto Alegre. Porto Alegre mesmo. Eu basicamente vim de um colégio de freiras, né? Então, durante a minha infância, fui muito ligado ao esporte. Até aos 17 anos de idade, fui tentando, né, como toda criança, ser jogador de futebol. Joguei anos no Inter, depois fui para o São José, depois joguei no Aimoré, joguei no Cerâmica, até que nos 18 anos de idade eu vi que não era para mim, tem que estudar. Vou ter que estudar. Vou ter que estudar. Então, a minha infância ela começa muito ligada ao esporte. Assim, minha família, eu venho de pais educadores físicos. Meu pai desenvolveu carreira na Superliga de vôlei como preparador físico, foram campeões da Superliga. Então, eu sempre estive muito ligado ao esporte. Isso me ajudou muito, né? Porque o esporte ele te ensina a competir, ele te ensina a ter espírito de vontade de vencer e principalmente a disciplina, né? De treinamentos, de resiliência, de saber que perdeu hoje, tem que treinar mais, tem que se esforçar mais para, quem sabe, amanhã ganhar, né? Então, esse é um pouco da minha experiência, da minha infância. No colégio, foi colégio de freiras, então. Como é que era o comportamento do Stefano no colégio de freiras? Eu era bem agitado, assim, né? Então, eu era sempre aquele que... Eu acho que eu tive uma questão boa, assim, que eu sempre tirei notas muito boas, mas eu sempre fui da turma da bagunça. Então, eu bagunçava muito, mas acabava não sendo tão punido porque as minhas notas eram boas, né? Então, eu conseguia ter esse descarrego, digamos assim. Mas, então, a infância, sempre fui muito estudioso, sempre passei na média, nunca repeti de ano, fui muito tranquilo, assim, mas eu era da bagunça. Gostava de jogar bola e incomodar, basicamente. Eu quero passar para vocês, o pessoal que está ouvindo, está nos assistindo aqui, que hoje nós vamos falar muito a questão, e eu vou aproveitar muito o Stefano aqui, para nós entender sobre investimentos, sobre pessoas que... mas eu não tenho dinheiro para começar, não tenho aquela grana, não. O quanto é importante, o quanto é a questão de guardar e o quanto é juros compostos, né? Perfeito. Que é aquela mágica que acontece. Nós vamos aproveitar muito o Stefano hoje para nos ensinar sobre investimento, sobre dinheiro. E não é... O que eu quero passar hoje no programa, Stefano, não é as pessoas... mas eu vou mexer com a bolsa. Que virou a moda, né? Todo Sim. mundo quer mexer na bolsa, eu quero botar valores, vou fazer... Que não é isso, é uma diversificação de contas, de investimentos, e hoje nós queremos aprender, e vai ser muito bom para quem está aqui entender sobre investimentos. Falar também sobre empresas, o quanto eu ganhei quando eu aprendi, não deixar dinheiro na conta, mas sim manter investido o dinheiro de giro no dia a dia ou na semana. Com certeza. Então, tudo isso vai estar aqui no programa de hoje, o Stefano vai dar uma aula para nós, porque o RaízCast é isso, é uma aula. Cada RaízCast, nós estamos aí há 26 programas, só aqui em Porto Alegre agora. Legal. Com 26 programas eu vou te dizer o que eu tenho aprendido. Nessa semana, entre ontem e hoje, gravamos 4 programas, eu tenho 4 gravados. Eu aprendi com um churrasqueiro profissional que teve aqui, que falou sobre negócio, churrasco. Pô, legal. Eu aprendi sobre segurança do trabalho mais ainda, principalmente segurança no agronegócio. Uhum. Então, tudo isso está vendo. Agora nós vamos aprender sobre investimento. Então, gente, eu vou começar já direto com ele, para nós aproveitar que seja uma entrevista muito técnico, uma aula sobre investimentos, para nós realmente abrir a mente sobre investimento. Vamos para a primeira pergunta, então. Boa. Você tem uma formação acadêmica sólida, uma experiência profissional diversificada, que inclui tanto o exército, não sabia, estou sabendo agora, quanto a consultoria financeira. Como essas experiências influenciaram sua abordagem no mundo do investimento e do planejamento financeiro? E eu quero começar pelo exército falando aí, que eu fiquei curioso. Perfeito, sim. Então, quando eu estava falando da minha infância, eu conciliava o colégio com o esporte. Nos 17 anos de idade, eu vi que não ia ter futuro no esporte e acabei, então, entrando no CPUR. Eu estava entrando na administração na URGS,
fiz o teste de CPUR, fui cursar aquele ano. Que ano tu cursou? Isso foi 2011. Ei, eu sou velho. Se eu te falar que a minha turma é 9,7. Eu fiz o CPUR daí em 2011, fui para o curso de artilharia, fui primeiro lugar do curso de artilharia, primeiro lugar geral. E aí, então, enquanto eu estava na faculdade, eu fui, então, desempenhar a função de tenente do Exército, né? Então, o oficial temporário ele pode ficar até 8 anos dentro do Exército. Isso acaba sendo muito bom para o desenvolvimento, né, da pessoa, porque enquanto eu estava na faculdade, se eu fosse estagiar, eu ia, enfim, começar muito de baixo. E no Exército, por ter feito CPUR, eu já começava com um cargo de liderança. Então, eu chefiei seção de comunicação social, eu chefiei sessões de licitações e contratos, enfim, teve várias experiências dentro do Exército, assim, e aquela questão, 19 anos de idade, um bom salário, liderando pessoas muito mais velhas do que eu. E eu tinha um grande foco quando estava no Exército, que era guardar dinheiro e me formar na faculdade. Então, esse era meu foco enquanto estava ali naquela função de funcionário público, era alavancar, dar um start mais forte no meu patrimônio, nas minhas reservas. E aí, para isso, eu comecei, como todo brasileiro, tá me vindo dinheiro, tá entrando caixa, o que eu faço? Aí fui bater na porta de banco para investir. Naquela época, mal existia corretoras, eu tinha tido uma experiência investindo na bolsa que não tinha dado certo, tinha perdido dinheiro, tinha ido naquela ilusão do day trade, aquelas questões assim, logo quando a XP estava começando. E aí então, vou para a renda fixa, vou para o bancão. E aí cheguei lá na porta de um dos bancões aí que a gente tem, CDB 80% do CDI. E aí, naquele desconhecimento, fui colocando lá. E então fui investindo, fui nesses 5 anos de exército, enquanto estava basicamente cursando a faculdade, fui guardando uma grana. Quando eu juntei um determinado patamar, eu falei assim, bom, agora eu preciso, primeiro, investir melhor meu dinheiro, porque ficar um CDB que ganhando 80% do CDI não faz sentido nenhum, existe coisa melhor, a XP já estava maior, então fui conhecendo um pouco mais esse shopping financeiro que são as corretoras. E, ao mesmo tempo, bom, agora posso dar o próximo passo, que é, de fato, empreender. E então foi quando eu decidi sair do Exército. Então, assim, a minha experiência com o mundo de investimentos, ela começa com 16 anos de idade, um convite da XP aqui em Porto Alegre na época, com aquele curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores, que foi onde a XP ficou famosa. E aí me incentivaram a investir lá comprando ações da Petrobras. Acabei perdendo dinheiro naquele momento, né? Então fiquei meio traumatizado com o mercado de ações e a partir daí fui para a renda fixa e foi onde eu guardei o dinheiro do Exército, basicamente. Pelo que eu entendi, tu falou mais ou menos, a XP ela iniciou quase que dando um curso de como mexer bolsa de valores, né? O grande mote da XP e crescimento da XP, temos a coincidência de ser aqui em Porto Alegre, então a gente acompanhou um pouco, claro que eu era criança, mas acompanhei um pouco disso, eles começaram anunciando no jornal local aqui, curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores. Então as pessoas iam lá para aprender a investir na bolsa, era um curso de 2, 3 dias. Traumatizaram um monte de gente. Porque... devem ter feito bastante gente perder dinheiro nesse início aí, com aquela ideia de day trade, função assim. Mas a própria XP, com o passar do tempo, ela usou os cursos para crescer e para ficar famosa, mas com o passar do tempo ela viu que não poderia ser só isso, né? E daí porque, na verdade, o pessoal ia se indignar, né? Dar o treinamento, não ia, precisamos mudar. Exatamente. Não é sustentável, né? Essa ideia de tu ficar girando o portfólio e tudo mais, acaba sendo muito bom para eles, na época que é corretora, né? A corretora quer que tu fique girando o portfólio porque é onde eles ganham dinheiro, nessas transações. Mas, na prática, ele não é sustentável, né? Assim, tem até um grande estudo, até já entrando um pouco no assunto dessa questão de aula de investimentos. Tem um grande estudo da FGV que fala assim, essas pessoas que querem operar day trade, fizeram um estudo com pessoas que operaram day trade por mais de 3 anos. 17 mil pessoas, 17 mil CPFs no Brasil fizeram isso. Desses 17 mil, menos de 1% conseguiu ter ganhos superiores a R$300 por dia, né, de forma consecutiva. Então, assim, R$300 por dia dá R$9 mil no mês. Né? Com a inflação que a gente está hoje, aí não é tanta coisa assim. Né? Então, na prática, isso 1%, né, conseguiram ter ganhos acima disso. A grande maioria... Só perdeu. Talvez não ganhou nada e perdeu, provavelmente. Então, nessa linha, essa ideia de day trade, de ficar rico rápido... O que é, para falar no modo raiz, o que é day trade? Day trade é eu comprar uma ação e, por especulação, vender essa ação no mesmo dia. Então, abrir o mercado às 10 horas, eu vou lá e compro uma ação da Petrobras a R$20. E eu vou comprar com o objetivo de vender no mesmo dia, por exemplo. Então, eu vou comprar com a 20, esperando que no final do dia ela feche a 22. E aí, num volume grande, eu posso ter essa diferença de spread e, a partir daí, é a minha remuneração.
Tem pessoas que acreditam em estratégias de análise de gráfico, de especulação mesmo, que no fim das contas a gente entende que não faz sentido e o investidor acaba na maior parte das vezes perdendo dinheiro. É isso que eu vou, até antes de continuar aqui, eu vou entrar nisso aí. Por quê? Eu fui um cara que também, há uns tempos atrás, eu pegava ali um valor pequeno, digo, eu quero aprender. Eu pegava tipo uns R$1.000, R$5.000 ali, para fazer isso aí, a day trade, né? Que é através da plataforma, não lembro, é a XP, qual a parceira da XP que tinha? A Profit? Não. Da Neológica ali? Não, agora não lembro o nome, eu acho que era um logo amarelo, uma coisa assim. Mas era da XP. Da Rico? Rico. Isso, a Rico. Virou aquela moda, né? O primo rico e falando, e day trade. Eu vou fazer um teste. Cara, eu entrei ali, eu vi aquele gráfico, abria, né? E aí tu ficava olhando as bolsas. Vou comprar da VEG aqui, eu sou da VEG, VEG tá crescendo, né? Aí pega um pouquinho, aí tu olha que ele tá subindo, daqui um pouquinho, dá aquele gráfico cair, dá uma tristeza. Na verdade, eu acho que nunca ganhava, né? Era raramente tu conseguia acertar uma ganhar. Então, eu fui um cara que fiz isso aí. O que tu fala para quem hoje ainda persiste nessa temática? Porque o cenário não é gráficos, não é analisar, não é... Na verdade, é cenário de mercado mesmo, né? Exato. E o grande segredo é no tempo, é tu analisar se aquelas ações, aquela empresa vai subir. Eu acho que é isso aí, né? Perfeito. A gente busca dentro da empresa uma análise fundamentalista. O que é uma análise fundamentalista? A gente não vai querer operar no dia a dia, ficar girando portfólio, porque isso não é investir. Até tem um livro muito famoso de mercado que é O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. É o livro que inspirou Warren Buffett, né? Buffett foi aluno do Benjamin Graham. E ele fala, assim, nesse livro, que investir é uma decisão que tu toma depois de um estudo profundo dos fundamentos, dos dados, dos números daquela empresa, daquele setor, e que tu vai carregar isso para longo prazo, independente das oscilações de mercado. Isso é investir. Tudo que não passa por um processo de análise profunda de dados e números acaba sendo especulação. Então, assim, especulação é que nem jogo do tigrinho, é que nem loteria, é que nem um cassino. É sorte. Não é investimento. E as pessoas confundem isso. Investimento é tudo aquilo que a gente faz, uma análise profunda de dados de setor, de dados macroeconômicos, e a partir daí, então, a gente toma uma decisão e vai carregar essa decisão em longo prazo. Uma análise fundamentalista, o que ela busca? Um investimento de valor. O que é um investimento de valor? A gente busca comprar, então, empresas que estejam em crescimento, que tenham diferenciais competitivos, que tenham boa governança, que tenham boas margens, como eu falei, crescimento de receita e o endividamento controlado. Tu concorda comigo, Rodrigo, que se a empresa tiver um endividamento controlado, crescimento de receita, diferenciais competitivos, boas margens, a tendência e boa governança é crescer, né? Claro que em curto prazo o mercado ele é irracional, né? Ele é muito emocional no caso, mas em longo prazo o preço das ações converge para o lucro que elas entregam. E aí então o grande mote da análise fundamentalista. Em longo prazo, se a empresa tem esses números bem apresentados, né, sólidos, o lucro, ela vai entregar lucro e esse lucro, então, vai convergir para o preço da ação em longo prazo. Isso nós estamos falando apenas em ações, né? Ações. Para as pessoas entenderem. Quando fala mercado, ações é o primeiro patamar. Porque investimento, existem várias coisas que eu quero entrar agora e perguntar para ti, mas eu quero entrar num princípio básico. Como funciona de maneira simples, não técnica, como funciona o dinheiro no Brasil para as pessoas entenderem? O dinheiro ele foi feito porque antigamente era troca de mercadorias, só que alguns era muito mais trabalhoso que outros, não era justa essa troca, você criou a moeda. Perfeito. É isso aí, né? Isso aí. Baseado nisso, como funciona o dinheiro? Porque assim, eu quero que vocês entendam, e é muito importante esse programa de hoje, entender sobre o dinheiro. Porque a gente pensa que, vou trabalhar, mas vou ganhar tanto. Não, para te trabalhar e ganhar tanto, tu tem que ter uma qualificação para ganhar mais. Isso já é um primeiro princípio. Exatamente. E sobre isso que tu ganha, é muito importante, gente. Porque a inflação, o que vem hoje de impostos, ele vai comendo o teu dinheiro que tu não percebe. Quanto mais tu trabalha, mais tu ganha, menos tem, parece, rendimento e ter sobra. E é isso importante agora nós entender. Eu quero de maneira simples, para nós iniciar essa conversa, como que é controlar esse dinheiro, como funciona o dinheiro. Perfeito. Então, assim, às vezes o empresário confunde faturamento com lucro, né? E aí, no fim das contas, a gente tem que entender que o que importa, né, a empresa é o resultado final, né? É a última linha. Né? Pelo menos em médio e longo prazo é isso que importa. Então, assim, sobrou lucro. Beleza, o que eu faço? Tu é uma pessoa superavitária. Então, tu sendo superavitário, tu tem duas opções. Tu pode investir no teu próprio negócio para fazer ele crescer mais,
E se tu já está nessa fase consolidada, já está investindo, já está fazendo um reinvestimento e está tirando um pouco menos do lucro para ti, tu é superavitário. Então, tu pode pegar esse teu valor que está te sobrando e emprestar para outros. Como que é esse emprestar? Na renda fixa, eu tenho basicamente 2 grandes players, talvez 3 grandes players que eu posso emprestar dinheiro. Eu pego meu dinheiro e coloco num banco. Eu vou comprar um CDB. O emprestar que ele está dizendo é você investir. Isso. Porque toda vez que tu investe, tu empresta o teu dinheiro. Exato. Nada é dado. Na verdade, todo dinheiro. Se o banco te dá um dinheiro, ele te faz um empréstimo. Tu paga juro. Isso. Se tu tem dinheiro e tu investe, tu está investindo, emprestando. E aí é o caso que ele está citando que tu pode emprestar. Exatamente. Então, beleza. Um dos destinos que eu posso ter, então, é botar o dinheiro no banco. Então, investir no banco, emprestar dinheiro para o banco. Por que emprestar dinheiro para o banco? Eu vou colocar meu dinheiro no banco, ele vai me pagar um juros, um rendimento nesse investimento, ele pega esse dinheiro e investe para um terceiro. Então, o banco, onde que o banco ganha dinheiro? O banco ganha dinheiro onde ele te paga um juro menor do que ele empresta. É assim que o banco ganha dinheiro na prática. E aí, então, assim, um dos destinos que tu tem para colocar o teu dinheiro é nos ativos bancários, onde tu empresta dinheiro para o banco e tu vai receber alguns juros de volta. Outra opção que tu tens, emprestar dinheiro para o governo, onde daí tu compra títulos públicos, tu vai comprar ao Tesouro Direto. Então, eu vou pegar parte do meu dinheiro, vou emprestar para o governo vai utilizar para se financiar nos seus projetos e vai me pagar os juros a determinado prazo de vencimento. Então, a segunda opção seria, então, emprestar dinheiro para o governo. E a terceira opção é o emprestar dinheiro para empresas. Em geral, o mercado, se a gente for via mercado, vai ser uma debênture, por exemplo. Eu vou comprar a debênture da Petrobras, eu vou emprestar dinheiro para a Petrobras se financiar e ela vai me pagar uns juros e com esse dinheiro ela investe na operação dela. Então, quando a gente fala de renda fixa, em geral, são esses 3 destinos que a gente tem para colocar dinheiro no mercado, receber os juros de volta e o mercado, então, girar esse recurso. Isso significa, no modo raiz falando, temos 3 opções. Uma que é para o banco, posso botar meu dinheiro lá, ele vai me pagar um juro. Outra que é para empresas, e aí nós estamos falando em ações, né? Compra de ações. Não, empresas ainda fixo, na parte de a gente emprestar dinheiro para a empresa. Emprestar, e aí através da legalização, não é? Tu vai lá para a empresa e coloca o dinheiro. E a outra que tu falou, a terceira é o governo, né? O governo que é os títulos do governo. Exatamente. E se chama renda fixa porque existe um valor já do retorno pré-definido, determinado. Exatamente. Que é, na verdade, todos eles vão pegar o teu dinheiro, vão te dar, por exemplo, 1%, mas vão emprestar 2% ou vão utilizar para investimentos. Perfeito. Então, esse é o ponto número 1. Isso. A questão, antes de nós entrar nas variáveis agora, que é onde tu tem risco de ganhar mais dinheiro ou perder mais dinheiro. Perfeito. Como tu explicaria como é que é o valor do dinheiro para a pessoa entender? O Anderson, geralmente, quando eu vejo, às vezes, uma palestra, alguma coisa, ele mostra, tu pegou $100 e tu botou debaixo do colchão durante tanto tempo. Como tu explicaria para as pessoas entender que a cada ano o dinheiro ele desvaloriza e tu tem que ter cuidado com isso aí? Ótimo, essa é uma pergunta super importante, que é a questão do impacto da inflação, né? O que é o impacto da inflação? O dinheiro, ao longo do tempo, ele vai perdendo poder de compra. É simples a gente pensar. Pensa 10 anos atrás, tu ia com R$100 num supermercado, tu saía com o carrinho cheio. Hoje, com R$100, tu sai com 2 sacolinhas, tu tá demais, né? Tem uma postagem só para complementar. Uma nota de R$100 há 5 anos, ou não me lembro tempo atrás, hoje está valendo R$25 essa notinha. Exato. Assim, então, se tu pega o plano real desde 94 até agora, os R$100 de 94 é R$12, mais ou menos, hoje. Então, assim, o dinheiro, ao longo do tempo, ele vai perdendo o poder de compra. Como que o dinheiro perde poder de compra? O governo, ele emite moeda e joga essa moeda no mercado. Quando ele joga essa moeda no mercado, acaba tendo mais moeda e esse excesso de moeda faz com que as famílias consumam mais e então os preços aumentam e aí, a partir daí, a gente tem fica o valor tem queda. Se eu estou com um problema no país, não é mais fácil eu imprimir mais moeda e jogar para o mercado? Para o curto prazo, tu até pode resolver essa questão. O problema é que tu vai fazer com o teu dinheiro perca valor. A gente vai estar, em algum momento, com escassez de produtos. Porque se eu estou tendo muito dinheiro, o dinheiro está perdendo valor, eu vou ter que consumir coisas. Se eu estou consumindo muitas coisas, né, no supermercado, a gente teve hiperinflação na década de 80, 90, onde faltava insumos. Porque, como o dinheiro perdia valor muito rápido, eu tinha que ir no mercado, assim que eu recebia, gastar aquele dinheiro para ter aqueles bens para poder sobreviver.
Só que nessa questão, a produção não acompanhava a demanda e faltava insumos. Então, a inflação não é boa para ninguém, porque é o teu dinheiro perdendo valor e, por consequência, tu vai ter menos bens a consumir em médio e longo prazo. Nessa década de 80 foi porque injetaram muita moeda para tentar corrigir dessa maneira e a inflação aumentou mais ou é porque a inflação... Ali foi uma série de erros, assim, congelamento de preços, né, injeção de capital no mercado, impressão de moeda, foi uma série de erros, assim. Então, assim, toda vez que a gente vê um governo falando sobre congelamento de preços, aí já se preocupa que, assim, é problema certo. É por isso que hoje em dia a gente tem tantas moedas que são deflacionárias, como o ouro, né, que é uma reserva de valor, ou até mesmo a ideia dos criptoativos, como o Bitcoin, que são escassos, né? O ouro tem um limite do que se pode ser minerado, né? A gente não consegue aumentar a demanda de mineração de ouro. E, ao mesmo tempo, o Bitcoin, que tem um limite lá de ser emitido 21 milhões, são tão importantes, porque como eles têm limite e não vão poder ser criados mais, eles são deflacionários. Quanto o real, o dólar, o peso argentino, os bancos centrais podem imprimir quanto quiserem e o teu papel, a tua moeda perde valor. E aí, voltando um pouco, por que é importante a gente investir? Porque não adianta deixar o dinheiro parado, rendendo menos que a inflação, porque daí o meu valor de moeda, aquele valor que eu tenho guardado, está me permitindo comprar menos coisas. E eu comprar menos coisas acaba sendo prejudicial. Então eu preciso que pelo menos o meu dinheiro investido renda no mínimo acima da inflação para preservar o meu poder de compra. Então, em resumo, nós estamos falando o básico. Ao grande empresário que está aí, o cara do investimento, nós vamos entrar na área que ele vai falar sobre hoje as rendas, o quanto está dando em média, quais os grandes segredos, porque a Musa Capital, eu posso falar, inclusive foi o convite, eu tenho dinheiro através da Musa Capital e realmente faz um diferencial de trabalho. Ontem eu estava conversando com um empresário, ele estava me dizendo, eu estou com um ganho assim, em média. Eu digo, então tu está perdendo dinheiro, porque a minha média está acima da tua, um pouco mais até. Mas o que eu quero? Que as pessoas primeiro entendam o que é o dinheiro, o que é o poder, o que é a inflação e por que o dinheiro não pode estar parado. Então você que está nos assistindo aí, se o seu avô, seu pai ou você mesmo tem dinheiro na poupança, que tem muita gente com dinheiro na poupança. Mais de R$1 trilhão na poupança atualmente. E as pessoas estão dinheiro na poupança e dizem, porque aqui é seguro. Nossa, só que aí que está o grande problema, a poupança rendendo aí 5% ao ano, mais ou menos. 5% ao ano, a inflação no passado foi 5%. Ou seja, tu deixou o dinheiro na poupança, tu não teve nenhum ganho real, nenhum ganho acima da inflação. Teu dinheiro não valorizou nada na prática. E, na verdade, perdeu até o poder de compra, com certeza. Exatamente. Com os preços subindo, perdeu. Então, é isso que tem que entender. Dinheiro na poupança não tem como, e não é seguro. Dinheiro na poupança não é seguro. Por que nós podemos comparar em termos de segurança, que as pessoas estão ali, muito hoje do brasileiro tem esse medo do investimento? Perfeito. Por que nós podemos comparar a poupança com as rendas fixas, por exemplo, em segurança? Em termos de segurança, as rendas fixas mais seguras do Brasil são os títulos públicos, né? Então, a gente investir em emprestar dinheiro para o governo e receber, então, os juros do governo é o investimento mais seguro e mais conservador que pode ser feito. Existem vários tipos de títulos públicos, mas os mais conservadores, que são aqueles que entregam para a gente o retorno da taxa Selic, o 100% do CDI, né, que a gente vê nos bancos, que é o Tesouro Selic, esse título, na prática, é o investimento mais defensivo e mais conservador que existe no mercado e ele rende mais do que o dobro da poupança. Ele é muito mais seguro que a poupança, porque a poupança tu está emprestando dinheiro para o banco. Ou seja, se o banco quebrar, tu pode, né, não receber teu dinheiro de volta. Está sujeito, por exemplo, a quem o Collor fez de confisco de valores. Enquanto que, num título público, tu tem o dobro de resultado e muito mais segurança. Por quê? Sendo bem sincero, se o governo quebrar, onde tu está emprestando dinheiro... Quebrou o país, quebrou todos os bancos por consequência. Né? Então, no fim das contas, o investimento mais conservador que existe é investir em títulos públicos nacionais, Tesouro Direto, Tesouro Selic, rendendo 100% do CDI, que hoje a gente está falando de 13% ao ano, enquanto a poupança em torno de 5%. Né? Em resumo, se você tem dinheiro na poupança hoje porque acha que está seguro, troca pelo Tesouro Direto. E como é que a pessoa pode fazer um investimento, né, nesses aí no caso? Eu sou um cara leigo, eu quero levar meu dinheiro, como é que eu faço? Perfeito. Então, esse serviço a gente presta na empresa, né, o serviço de consultoria de investimentos. Então, a gente entende o perfil do investidor, entende a composição familiar dele, entende o patrimônio dele, para quando ele quer utilizar esse patrimônio. E a partir daí, então, a gente entrega, Rodrigo, uma solução personalizada de acordo com esses objetivos, perfis e necessidades individuais e familiares.
Então, esse é o nosso trabalho como consultores de investimentos. Ah, mas eu, Stefano, quero fazer por conta, que eu quero abrir uma conta em algum lugar e fazer por conta. Bom, hoje os bancos mesmos oferecem a possibilidade de tu investir no Tesouro Selic via bancos, então no aplicativo do banco tu deve ter acesso já a essa informação, ou através das corretoras. Particularmente, eu prefiro fazer via as corretoras, porque hoje em dia, no fim das contas, o banco é uma loja de produtos financeiros. E a corretora de investimento, a XP, BTG, o Warren, são shopping de produtos financeiros. Tem vários banquinhos, várias lojinhas ali dentro. E eu vou ter acesso a títulos públicos, a vários bancos, a várias estruturas. Então eu prefiro fazer hoje via corretoras por ter mais opção de investimentos sem abrir mão de segurança. Né? Hoje... Então vamos lá para quem está nos vendo. Olha só, eu tenho... Como que eu mexo com o dinheiro? Como que eu invisto? Como que eu guardo? Como eu mexo com o dinheiro? Bancos. É através disso que vai ter. Só que tem o banco e tem, como é que nós chamamos a XP? Como é que chama? Um shopping de produtos financeiros. Um shopping de produtos que são legalizados para a movimentação do dinheiro. Ou seja, banco tradicional e os shopping do dinheiro ali. Exatamente. Né? Uma loja de shoppings. Uma loja, exatamente. Então, é isso que vocês têm as opções, de qualquer forma. Porque muitas vezes as pessoas ficam, mas esse digital aí é perigoso, porque essa XP, porque ali é perigoso. E outra pergunta, então não existe esse perigo de ciclo porque há garantidor que é o governo também, até 200 mil, não é? Dos valores isso, para investimentos que a gente faz em CDBs, em títulos bancários, a gente tem o Fundo Garantidor de Crédito que protege até R$1 milhão por CPF, limitado a 250 mil por instituição. Isso é uma coisa que as pessoas não sabem também. O cara tem lá dinheiro no Banrisul. Aqui no Rio Grande do Sul... 1 milhão direto. 1 milhão investido no Banrisul. Se o Banrisul quebrar, tu não recebe 1 milhão de volta, tu recebe 250 mil. Então, isso é uma questão que as pessoas não sabem. O Sicredi, tem 1 milhão no Sicredi. Se o Sicredi quebrar, tu não recebe 1 milhão de volta, tu recebe 250 mil, que é o limite do fundo garantidor por instituição. Por banco. Eu posso ter 250 mil no Sicredi, 250 mil no Banrisul, 250 mil no Itaú, 250 mil no Banco do Brasil. Aí eu tenho 1 milhão protegidos. Mas acima desse 1 milhão, tu já não tem mais proteção. Que legal. Então, já é outro fator de segurança. Agora eu quero que tu explique o seguinte. Eu tenho o banco e eu tenho os shopping, que chamam lá XP e outras demais. Isso. E eu tenho uma diferença. Eu tenho corretor e consultor. Existe diferença? A gente tem hoje, assim, eu quero ajuda para investir, né, no Brasil. Existem 3 figuras que podem te ajudar a investir. A primeira delas é o gerente bancário, né, tradicional, que provavelmente todos vocês conhecem. Que, na verdade, nunca é meu amigo. Desculpe os gerentes bancários. Sempre vai querer botar uma coisinha, outra, uma meta. O problema do gerente bancário, assim, sendo bem sincero, não é as pessoas. Eles estão ali por causa... Sim. Então, representando a instituição. Eles são funcionários do banco e estão lá para bater as metas do banco. Como todo mundo. Tem que ganhar dinheiro, tem que fazer sua obrigação. O grande problema é que daí o gerente, quem nunca, né? Para te conseguir isso aqui, tem que comprar isso aqui. Para te dar o CDB melhor, tem que trazer R$1 milhão, sabe? Tem um conflito de interesses muito grande e muito nítido. Esse é o problema do bancário, né? E aí isso já ficou mais claro, né? Hoje em dia as pessoas já estão mais maduras. Já está mais ligado. Que o gerente bancário, às vezes, pelo conflito de interesse que existe, não é mais tão meu aliado. Aí surgiu a figura das corretoras, como a gente estava falando, e os assessores representantes das corretoras. O assessor de investimentos. O assessor é quem trabalha para a corretora. Então, na verdade, ele tem o ganho dele, é quase que igual ao gerente. Ele vai ter com uma comissão. Então, assim, esse é o segundo modelo, né? Lembrando que são 3. No segundo modelo, existe o assessor da corretora. Qual que é a vantagem do assessor da corretora? Ele está trabalhando num shopping de produtos financeiros. Ele tem mais produtos a ofertar para o cliente. Qual que é o problema do assessor de investimentos tradicional? É o conflito de interesses que existe na forma como ele é remunerado. Ele é remunerado, o assessor de investimentos, com base nos produtos que tu consome, no CDB que tu consome, no fundo que tu consome. E o que é o problema? Os piores produtos são os que pagam mais comissões. Então tem um grande conflito também. Por isso que os assessores recomendam COI, fundo CETIPado, um monte de produto complicado que no final das contas rende pouco para o investidor, mas paga bastante comissão. Só que como a comissão não era até então transparente, era de graça o trabalho do assessor lá da corretora A, da corretora B. Só que isso não existe almoço grátis, né, Rodrigo? A gente sabe que se a gente está num lugar que está de graça, tem alguém pagando essa conta. Alguém está pagando a conta. E se tu não sabe quem é tu que está pagando. Né? E é que nem as pessoas acham que a mercadoria, não paga imposto, quem paga imposto é o empresário. Não, meu querido, isso vai ser repassado para ti. O preço vai ser repassado. Vai para ti. Exatamente. Então esse é o modelo 2.0. O modelo 2.0, que é o do assessor, se consolidou nos Estados Unidos na década de 80 e 90, e aqui no Brasil a XP, então, foi a que capitaneou esse processo
processo e fez com que ele se consolidasse. Então, de 2010 em diante, surgiu a figura do assessor de investimentos. O que se percebeu? Puta, o modelo bancário tem conflito de interesse. O modelo do assessor tem conflito de interesse. Tá, mas não tem uma alternativa para isso? E aí sim, nos Estados Unidos, no Reino Unido, se identificou uma alternativa a esses modelos. O Reino Unido proibiu que profissionais do mercado financeiro recebam comissões com base nos produtos que eles recomendam e surgiu o modelo fee-based, o modelo de consultoria. E nos Estados Unidos hoje esse modelo também vem ao que mais cresce. Ele não foi proibido o modelo comissionado, mas o modelo de consultoria vem crescendo a cada ano. Como é que é o modelo de consultoria? Que é o que a gente adota na empresa. A gente é independente em relação às instituições financeiras. O investidor escolhe aonde ele quer investir. Eu quero investir na XP, no Banrisul e no Itaú. Vocês podem me ajudar? Sim, a gente pode. A gente pode ajudar o cliente aonde ele quiser estar sendo atendido. E a gente, qual que é a forma de remuneração? Toda e qualquer comissão que existiria nos produtos que tu estaria pagando para o assessor ou para o gerente, voltam para o cliente como cashback e a gente cobra à parte a nossa taxa de consultoria. Então, o nosso cliente, quando a gente faz uma recomendação de investimentos, ele não tem dúvida se eu estou recomendando o melhor. Porque como eu não ganho nada para recomendar um produto, eu vou recomendar sempre o melhor para ele. Então, assim, a gente conseguiu eliminar o conflito de interesses que tinha nesse processo. E eu não sou representante da corretora, eu sou representante do banco. Eu sou representante do cliente, dos interesses. Eu trabalho para o cliente e não para as instituições financeiras. Então, esse é o grande core business da Musa Capital. A gente trabalha para o cliente, independente em relação às instituições financeiras e sem conflitos de interesse. Vamos lá, resumo raiz. Nós temos 3 tipos, então, de pessoas que podem nos assessorar hoje. Primeiro, o gerente da instituição financeira lá do banco. Segundo, o assessor do shopping lá, né? Que aí a gente fala XP, que é a mais famosa, eles trabalham para XP, eles ganham comissionamento. Então, vocês vejam que nesses 2 modelos as pessoas trabalham, nada de errado, né? Claro. Tá tudo certo. Trabalham para as instituições e eles fazem a indicação e tem as comissões. Exatamente. E depois o caso do consultor, que ele dá a consultoria, na verdade, quando eu contrato a Musa Capital, ela trabalha para mim. Isso. E da forma que ela cobra hoje. Qual é a média de cobrança? E uma pergunta que as pessoas me fazem muito quando eu digo que precisa, através de um consultor. Quanto é o mínimo que uma pessoa pode para procurar uma consultoria? Perfeito, isso é uma questão importante. Assim, o modelo de consultoria, ele era até pouco tempo atrás, por uma questão de tecnologia, restrito a pessoas e famílias que tinham mais de 10 milhões de reais de patrimônio. Porque não existia tecnologia, não existia plataforma para a gente conseguir atender bem essas pessoas, então acabava tendo que ser um ticket maior. Mas, quando grandes players entraram no mercado, a XP, o BTG, o Warren e outras corretoras entraram nesse mercado de consultoria, isso conseguiu ser mais democraticamente, né, espalhado. Porque assim. Humanamente tu tem que ter um controle, né? Então, antigamente, Exato. como não tinha um sistema, tu era obrigado a pegar menos e isso é mercado, né? Não tem, é a lógica. Exatamente. E aí, então, beleza, se tornou mais democrático o acesso à consultoria. Mas a consultoria ainda não é um produto para varejo. É um produto para pessoas que têm no mínimo 300 mil reais para investir. Idealmente falando, clientes que tenham acima de 1 milhão, onde eles vão ter um acesso a um atendimento muito mais completo, muito mais top. Mas, assim, pelo menos, no mínimo dos mínimos, tem que ter 300 mil reais para investir, para poder ter acesso a uma empresa como a nossa, de consultoria de investimentos. Né? E o custo, na realidade, ele é personalizado de acordo com as necessidades do cliente. Né? Então, assim, com o tamanho do patrimônio. No final das contas, a gente tem consultorias e consultorias. A nossa consultoria, ela começa com uma taxa de cobrança de um percentual do capital que tem alocado, de 1,2% ao ano, e ele vai reduzindo com base no tamanho do patrimônio do cliente. Né? Então, clientes acima de 10 milhões têm uma taxa muito menor do que esse valor inicial. Mas, para a gente ter uma ideia, o modelo bancário, comissionamento gerado médio pelo assessor, é 5% ao ano. O modelo de assessoria, o comissionamento médio, a gente vê pelas corretoras, em torno de 1,8%, 1,9% ao ano. Então, na prática, a gente consegue ser muito competitivo, não só na qualidade do serviço que é entregue, que é muito maior, mas principalmente também na questão de custos. Então, para vocês entender, e aí tu me corrige se eu estou correto também, é 1,2%, sai de 1,2% ao ano, sobre o capital ou sobre o ganho do capital? Sobre o capital alocado. Sobre o capital alocado. Só que isso é o custo bruto, né? Porque como a gente vai fazer o cashback integral de toda e qualquer comissão, o custo efetivo do cliente é muito menor. E aí o que ele quer dizer? Então, toda vez que aloca um valor para um novo investimento,
eles teriam uma comissão. Se fosse assessor, teria uma comissão. Todos os investimentos que vai para cada, vamos dizer, ponto de investimento, ou que toma uma decisão para ir, vai para essa conta de investimento, paga uma comissão quando tu coloca o dinheiro. Perfeito. Essa comissão volta como cashback para mim, que abate do valor do 1,2 anual que eu tenho que contribuir. Exato. Isso, mas lembra que eu falei, 1,2 é para o menor cliente, né? O cliente que tem acima de 1 milhão, acima de 1 milhão, acima de 3 milhões, essa taxa ela vai diminuindo. Começa gradativamente ela vai diminuindo, exatamente. E aí, então, assim, tem casos, e vários casos, de clientes que recebem mais cashback do que o nosso custo de consultoria. E tá tudo bem, não tem problema nenhum, é tudo certo. Então, assim, o nosso foco não é, muitas vezes, gerar cashback ou se preocupar com o custo. Eu quero que... Rentabilidade. A carteira renda, eu quero que a carteira esteja bem estruturada, tenha uma estratégia sólida por trás. É entregar resultado para o nosso cliente e, principalmente, atender o nosso cliente da mesma forma como a gente gostaria de ser atendido. Na realidade, a gente acabou não falando do início da Musa, mas a Musa surge da demanda dos clientes por um serviço que fosse sem conflito, que tivesse qualidade e valor agregado, né? Então é assim que a gente surge lá em 2021 e a partir daí a gente expandiu a operação. Então, o grande investidor ou investidora, a pessoa que está focada na base 300 mil para cima, ela necessita um consultor, na verdade, né? É uma necessidade de ter um consultor, porque é muita diferença do rendimento e saber aonde colocar o dinheiro, realocar e... Muito, Rodrigo. Assim, a gente pega carteiras que estão vindo... Assim, o grande grosso do dinheiro hoje ainda está nos bancos. 75% do capital dos brasileiros está nos bancos. E os bancos, é só pega o teu aplicativo do teu banco agora e abre aí e vê as opções de CDBs que o banco te oferece. 90% do CDI, 80% do CDI, 95% do CDI, sendo que a gente viu que existe um investimento extremamente conservador que é o Tesouro Selic rendendo pelo menos 100% do CDI. Então essa é a primeira questão. Já está dando uma diferença, 80% do CDI, nós estamos falando aí de 10% ao ano? Não, 10% ao ano não. A gente está falando de mais ou menos uns 2 ou 3% ao ano. Só que nessa questão de ser 80% do CDI... Não, eu digo 80% do CDI dá uns 10% no ano. 100% do CDI é uns 13% mais ou menos, está hoje. Isso, exatamente. É isso aí. A diferença seria esses 2, 3. Isso aí. Eu falei, hoje o banco ele te paga nos melhores investimentos CDBs deles ali 10% ao ano, podendo no mínimo ganhar numa questão segura 13% ao ano. Então, tu já tem uma diferença, bota sobre o teu valor para te ver. Exatamente. E eu posso dizer que eu tenho muito mais do que isso, porque sempre os resultados vêm muito maior que isso aí. Claro, isso digamos ali a nossa base, né? A gente vai querer montar uma carteira que seja bem diversificada para minimizar o teu risco, otimizar o potencial de retorno e a partir daí entregar um resultado até melhor do que esses 13% ao ano do cenário atual de juros, né? Agora nós vamos entrar então na próxima parte aqui, nós vamos entrar como é feito... Nós falamos em rendas fixas. Isso. E agora nós vamos falar em rendas variáveis. Perfeito. E qual a projeção de vocês no mercado para as pessoas, a expectativa que tem no mercado, por exemplo, nesse ano aqui. Eu sei que vocês foram para o evento da XP também, já viram novos números, né? Legal. Nós já vamos entrar nisso, mas eu queria primeiro te entregar um presente. Tu falou em Core Business. Business. Tu falou Core Business da Musa Capital linkado a isso. Então, Core Business é um curso hoje oferecido pela Capo Lavoro. Opa! Eu fico aí a dica para quem está nos ouvindo, vendo e ouvindo, né? Que foi um curso que eu fiz aqui em Porto Alegre, através do professor Wesley, que é um grande cara, um grande empresário de conhecimento. E realmente, se tu está na dúvida da tua profissão, se tu está na dúvida realmente dentro do teu negócio, como te encontrar, o que é o foco real... Capo Lavoro realmente é o curso para... É um curso de alto nível, muito bom treinamento. Mas eu queria te entregar o presente, que a Capo Lavoro é do professor Wesley. E ele tem uma vinícola, né, a Domus Meia, que eu disse que ele iniciou na diversão dele ali, e essa vinícola se transformou num produto muito diferenciado. Muito obrigado. Então fica o presente para ti aí. Recanto do Maestro. Pô, legal. Muito obrigado. Então, show de bola. Tá dado o presente para ti aí. Vai ser bem usufruído. Vamos lá, então. Rendas variáveis. Perfeito. Quando a gente fala de renda variável, o que acontece? A gente está pegando o nosso dinheiro e comprando, se tornando sócio de uma grande empresa. Então, uma grande empresa como Petrobras, Banco do Brasil, Itaú... A VEG, que é meu parceiro. A VEG, exatamente, a VEG. Lista, então, as suas ações no mercado de acionário. Como que eu posso listar a ação lá no mercado de ações? Assim... Existe um limite, existe alguma coisa? Ou de louco vou lá e boto a minha empresa? Assim, no mercado brasileiro,
para ter acesso, como tem uma série de custos para a gente poder entrar no mercado de ações, né, uma empresa entrar no mercado de ações, ela precisa ter um tamanho já mais relevante, assim, ela precisa ter realmente, aí, vamos lá, no mínimo dos mínimos, uma capitalização de pelo menos uns 250 milhões. Ainda assim vai ser uma microcap, né, então é uma empresa muito pequena. Porque média empresa é até 300 milhões, né? Então, falando de uma empresa média, 300 milhões. Exatamente. Então, assim, a gente precisa ter uma empresa de, no mínimo, desse porte para começar a pensar. Em geral, as empresas, a maior parte delas espera estar um pouco maior. E o que acontece quando é que eu faço o meu IPO, né, que eu abri o listei meu papel na bolsa? Investidores vão se tornar meus sócios, eu vou pegar uma parte das minhas ações, vou botar no mercado, as pessoas vão comprar através do Initial Public Offering, né, do IPO, e vão se tornar meus sócios. A empresa recebe esse valor e aí, claro, parte vai para os sócios, né, dessa empresa e parte vai capitalizar o negócio para o negócio poder crescer ainda mais. Então, na prática, quando uma empresa é listada na bolsa, ela fez isso para se capitalizar e poder expandir ainda mais a sua operação. Em suma, é esse o processo. É uma injeção de capital. Na empresa. Em vez de eu colocar um sócio A, isso, eu posso colocar 300 sócios dentro daquela... Exatamente. Eu posso abrir para investidores estrangeiros, para investidores pessoa física, outras empresas se tornarem meus sócios. Então, eu como investidor, quero me tornar sócio da Petrobras, quero comprar ações da Petrobras, eu entro na minha corretora de valores, coloco lá o ticker da Petrobras, né, o PETR4, por exemplo, compro ações da Petrobras e automaticamente eu sou sócio da Petrobras. E a partir daí eu vou fazer jus a participar das assembleias, a receber dividendos e tudo mais. Só que isso, né, essa ação, ela é listada na B3, na Bolsa de Valores. E todo dia os investidores compram e vendem esses papéis. Então eu, Stefano, sou dono da Petrobras, eu comprei ações da Petrobras a R$25, por exemplo. E hoje eu, Stefano, vou abrir a corretora e estou vendo que o mercado está comprando e vendendo ações da Petrobras a 29. Eu posso decidir se eu quero pegar essas ações que eu tenho e vender a 29. Mas, ao mesmo tempo, vai ter um dia que eu vou abrir a tela do meu computador e vou ver que o mercado está comprando e vendendo ações da Petrobras e essas ações estão listadas a 21. Eu posso vender mais barato com prejuízo ou posso simplesmente ficar com as minhas ações. Então, na prática, quando eu compro uma ação, eu estou me tornando sócio de uma grande empresa. E a oscilação de empresa faz com que as ações sejam uma renda variável, porque, obviamente, ela varia conforme o mercado está disposto a pagar por aquela ação. Então, se tem mais força de venda daquela ação, o preço cai. Se tem mais força de compra daquela ação, o preço sobe. Renda variável é só ações? Não, a gente tem na renda variável uma infinidade. Assim. A gente tem basicamente ações, a gente tem commodities, né, que oscilam bastante, a gente vai ter criptoativo, renda variável, a gente vai ter tem títulos públicos que são sujeitos à marcação a mercado e acabam sendo também uma espécie de renda variável, a gente tem fundos imobiliários, que é uma outra forma também de investir, enfim, tem várias opções de investimentos que a gente vê então o mercado oscilando de preço diariamente. Na prática, assim, sendo talvez um pouco mais didático, o CDB do banco que a gente compra, ele não oscila tanto de preço porque ele não tem tantas negociações, acaba sendo uma renda fixa, se considera isso. Mas, em tese, ele deveria oscilar de preço. Nos Estados Unidos, os ativos bancários também oscilam de preço, assim, né? Tem a marcação a mercado. Mas aqui, como é baixo volume, acaba não tendo essa questão de negociação. Mas as ações, sim, todos os dias os investidores compram e vendem as ações, ela fica, então, oscilando. Então, na prática, quando a gente vai tomar uma decisão de investir em ações, investir em renda variável, a gente tem que entender que aquele dinheiro que eu estou colocando ali é um dinheiro para investir com um prazo de, no mínimo, 5 anos. Porque se eu for investir com um prazo menor do que 5 anos, eu vou estar muito sujeito a ter prejuízo, a vender essas ações com um valor menor do que eu paguei. Porque quando a gente olha os dados históricos, em janelas de 5 anos ou mais, a tendência é que o resultado de investimentos em ações no Brasil seja positivo. Mas se eu invisto com um prazo menor, pode ser que eu pegue uma janela de tempo, um ciclo econômico ruim e eu perca dinheiro. É por isso que as pessoas às vezes se traumatizam com investimentos em ações. Eu compro ações para um projeto de viagem de final de ano. Não faz sentido, porque o mercado vai oscilar e pode ser que tenha uma crise econômica que comece nessa janela de tempo e tua viagem não se realize porque o mercado oscilou para baixo. Então, quando a gente toma a decisão de investir em renda variável, eu estou me tornando sócio de uma empresa. Quando tu compra
equity de uma empresa, quando tu abre uma empresa, tu espera que já no mês seguinte ela esteja ali capitalizada, rendendo e crescendo? Não, tu espera, tem uma maturação daquele investimento, né? E o processo de investimento de valor que eu falei lá no início, além de selecionar as empresas com aquelas características, né? Boas margens, diferenciais competitivos, crescimento de receitas, endividamento controlado, eu também vou me aproveitar dessa oscilação do mercado para comprar uma empresa com essas características que, por alguma questão emocional do mercado, está com um preço abaixo do seu valor ideal, do seu valor justo. E aí esse processo se chama margem de segurança. O Buffett sempre fala, né? Só compra o que está caindo. Só compra aquilo que é uma empresa boa, é um bom negócio. Que é o momento de queda. Que está, por alguma questão do mercado, sendo negociado abaixo do seu preço justo. E aí, então, nessa questão, tu se aproveita desse viés emocional do mercado, compra uma empresa boa, com uma boa margem de segurança, e isso vai te dar um grande potencial de upside, fala, de crescimento do papel, do valor da ação, e aí é onde tu vai ganhar um valor considerável. O que é uma renda hoje através de ações que a pessoa ganha nesse tipo 5 anos aí? Deve ter um estudo, né? Assim, claro, o Ibovespa, historicamente, né, se a gente pega uma janela aí dos últimos 10 anos, ele roda numa rentabilidade perto de 12% ou 13% ao ano, mais ou menos, tá? O Ibovespa, né, que é basicamente a cesta das empresas mais negociadas na nossa Bolsa de Valores. Mas, por exemplo, existem fundos de investimento em ações que em janelas de 5 anos entregam aí mais de 20%, 25% ao ano na média. Na média. Tem anos que o fundo pode ter, né, rodado inclusive negativo, mas tem anos talvez que o fundo entregou 50%. Então, na média, a gente vê investimentos de longo prazo em ações que consigam superar a Ibovespa, consigam ter uma gestão eficiente, pode entregar até 20% ao ano ou mais. Pelo gráfico que eu vi de vocês lá no jantar, parece inacreditável, mas nos últimos 20, 15 anos, eu não me lembro bem, quem mais rendeu não foram as variáveis, né? Sempre foi as... Então, no Brasil especificamente, aí, claro, que a questão importante da gente ter um portfólio diversificado para reduzir risco e maximizar a performance. Então, assim, no Brasil, se a gente pega desde janeiro de 2000 até agora, quem investiu na renda fixa, no investimento que rendeu lá os 100% do CDI, versus alguém que investiu no Ibovespa, o resultado de quem investiu na renda fixa foi o dobro de quem investiu no Ibovespa. Isso tem uma série de razões, né? Um cenário de juros altos, uma economia que o Estado influencia muito na economia, a gente não tem tanta liberdade, né, para empreender e fazer negócios no Brasil, então isso acaba prejudicando o desempenho do mercado de ações. Mas os grandes fundos de ações, os grandes investidores brasileiros de ações conseguiram inclusive superar o CDI. Então, assim, uma gestão inteligente de ações no Brasil pode superar o Ibovespa e pode superar, inclusive, o CDI. Então, isso é importante destacar. Mas, comparando benchmarks, né, comparando referências, investimento de CDI versus investimento no Ibovespa, nos últimos, basicamente, 25 anos, rendeu o dobro investir no CDI do que investir no Ibovespa, sim. E isso eu gosto de fazer uma comparação que os dois advogados sócios do que trabalham para nós, o escritório que trabalha para nós, se tornou, depois de 1 ano eu falando para ele, se tornou cliente da Musa Capital. Legal. O outro até agora não, porque ele é cabeçudo e ele quer, não, porque ele sabe. E aí, quando eu vi esses números, eu mandei para ele lá, eu disse para ele, pois é, né? Nós tinha feito uma aposta quem, a final de 2 anos, teria rentabilidade, performaria melhor. Lógico que eu estou bem à frente dele, mas ele é cabeçudo e ele não, mas deve ser um futuro... Mas assim, é normal, às vezes as pessoas têm os seus processos, assim, a gente pega muitos investidores traumatizados, assim, ou aquele investidor que é um cara autônomo, não, mas eu sei, eu faço por conta e tal, e aí a gente apresenta, mostra um pouco da nossa estratégia de investimentos, e daí a gente mostra, olha, sua carteira está rendendo isso, no mesmo período nossas carteiras renderam assim, e aí vamos montando e construindo esse relacionamento. E aí chega um momento que a pessoa se dá conta, tá, não adianta, não vai dar resultado. Vou ter que render. Até porque, Rodrigo, assim, se a gente parar para pensar, o que é o grande ganho das pessoas? O investimento financeiro, o nosso trabalho aqui é potencializar os frutos do trabalho do cliente. Então, assim, os lucros que o cliente teve, o crescimento de receitas que ele teve, a folga de caixa, e onde ficou, então, superavitário, o nosso trabalho na Musa é preservar esse patrimônio, preservar essas conquistas e potencializar. Ninguém vai ficar rico investindo no mercado financeiro. O mercado financeiro, ele potencializa os frutos do trabalho. As pessoas ficam ricas, crescem em patrimônio através dos seus aportes, através do fruto do seu trabalho. Então, é isso que é importante as pessoas entenderem. Essa ideia que eu vou botar R$1.000 lá no investimento de uma ação, no Bitcoin, e vou ficar um multimilionário, cara, isso é uma falácia, né? Em tese, a tendência é que você tem muito mais chance de perder dinheiro do que ganhar e ficar rico no mercado, né? Então, por isso que eu falo, nosso foco como gestor de patrimônio é
manutenir e preservar patrimônio e depois disso potencializar, né? Porque como eu falei, o grande ganho do patrimônio, do crescimento patrimonial vem dos frutos do trabalho do cliente. Perfeito as tuas palavras para a pessoa entender que elas acham que eu vou jogar dinheiro, vou fazer e vou me transformar. É porque todo mundo acha que é a facilidade e a rapidez de se transformar e ganhar dinheiro. Abre uma empresa, mês que vem estou ganhando dinheiro. Investe e amanhã eu tô rico, mas não é isso. E muito legal que tu colocou. Eu queria que tu me falasse agora o que é a previsão do mercado futuro. O que vocês enxergam para o mercado? Então, assim, a gente vem num cenário difícil para o Brasil, né? Pensando de Brasil especificamente. A gente vem num cenário de juros subindo, né? Então a gente está com uma taxa de juros hoje na faixa de 13% ao ano. A tendência hoje, o mercado precifica que vai chegar a talvez 14,5%, 15% no final do ano. E claro, se a gente parar para pensar, o empresário tem dinheiro na mão. Eu tenho um investimento super seguro, conservador, me rendendo 15% ao ano na renda fixa. Putz, eu vou investir no meu negócio, que talvez é incerto esse resultado. Então, juros altos desincentivam as empresas a investir, porque eu deixo o dinheiro investido numa renda fixa sem seguro, risco e estou rendendo. Né? Então, assim, o cenário no Brasil ele é um cenário de subida de juros, mas, por outro lado, nesse cenário de subida de juros, ele nos traz também oportunidades. Por quê? Quando a gente tem renda fixa pagando bastante, o mercado de ações está em baixa. Então, a gente tem excelentes empresas negociadas na Bolsa de Valores, por exemplo, que estão sendo negociadas muito abaixo do seu preço justo, com uma margem de segurança enorme. Então, assim, em curto prazo, pode ser que sangre um pouquinho mais aqui, o investimento mais arrojado, mas a gente percebe que está comprando com uma margem de segurança tão grande que a tendência é que, em médio e longo, isso aqui tende talvez até mesmo, né, tem um economista que a gente gosta muito e acompanha, talvez duplicar ou triplicar numa janela de 5 ou 10 anos. Claro que isso a gente precisa que o mercado da economia brasileira dê uma melhorada também, que o governo, né, pare de interferir na economia, que deixe o Banco Central independente, que o governo basicamente reduza impostos e não aumente carga tributária, mas existe muito potencial no mercado de ações brasileiro de valorização, porque na prática está muito descontado, está muito barato, e na renda fixa a gente está surfando infinitas oportunidades. Né? Títulos bancários, né, CDBs a 16% ao ano, títulos indexados à inflação, que rende inflação, mais uma taxa pré-fixada, inflação mais 8%, né? Então a gente consegue comprar também. Então tem muita oportunidade na renda fixa, no cenário atual, e tem muita oportunidade de investimentos em ações. Eu não sei se eu estou variando, mas uma das alterações até que o Anderson passou para já que ela fez, foi de uma renda fixa que abriu uma janela agora a 20%, não? A gente teve uns pré-fixados que bateram 17% recentemente. 17. É. Então, putz, 17% ao ano num título bancário, conservador, renda fixa, né, com garantia do fundo garantidor de crédito. Então, assim, né, é difícil para um empresário também, putz, eu tenho alguma coisa quase rendendo quase 20% ao ano, com nada de risco quase, ou vou colocar isso no negócio. Claro que eu não quero desestimular as pessoas a empreender, eu acredito muito em empreendedorismo, tanto que a gente empreende. Mas, assim, num cenário de pessoas superavitárias, que tem um valor sobrando, putz, tem que investir e aproveitar esse cenário de juros altos para capitalizar e render esse valor. E até porque eu sempre digo que o investimento é uma previsão futura, né? Exato. Nós estamos finalizando e teria muito mais coisas aqui para nós conversar, mas eu queria agora trazer para vocês, fazer a pergunta sobre empresa, a movimentação de não deixar dinheiro na conta. Perfeito. Mas antes de eu entrar nesse tema, eu queria só agradecer o nosso parceiro, a Desinservice, passar para quem está nos vendo e ouvindo aqui. A Desinservice hoje é a maior dedetizadora do Rio Grande do Sul. O Jefferson, que está no comando, junto com a patroa dele, que é ela que faz... Jefferson Hoffman. Isso, Jefferson Hoffman. Conhece essa figura? Claro, empresário. Então, dizer aí que se tem restaurante, se tu tem empresas, indústria, supermercado, a Desinservice faz um serviço extraordinário. Fica aí, então, a dica para vocês. E finalizando também, tem um presente para ti. Eu acho que está por aqui, o presente não está mais. Ah, está lá, por favor, a produção. Vai me alcançar aqui, vamos ver. Vamos ver se aparece o braço. Não, olha ali. Eu estava olhando, tu viu? A equipe é muito boa. Aqui a Masper TV é sensacional, não deixou ver a produção. Está aqui então o presente. Perfeito, que obrigado. A NutriSul hoje é a maior empresa de refeição também do estado, está conosco aí. E eu queria dizer, você que é empresário, quer entregar qualidade ao seu funcionário, se tu tem o almoço que tu serve lá, a NutriSul assume a cozinha, legal, entrega uma comida caseira para os funcionários e o fornecedor dele, oficial, é o Malé. E aí eu disse pro Malé, toda vez que eu cito a NutriSul, eu falo, Malé, cara, tu vai me mandar presente para toda vez que eu vou falar, tu vai mandar presente para meus convidados. Tá aí, muito obrigado. Então tá entregue os presentes aí. Show de bola. Gente, e para finalizar agora, vamos entender essa função que eu digo que para mim é como os bancos fazem, né? Nunca fica dinheiro na noite na conta,
Como o empresário tem que fazer se ele tem o dinheiro de giro dele? Não, assim, isso também é muito importante. A gente ajuda não só pessoas físicas a potencializar o resultado do seu trabalho, né, investindo, mas também as empresas, né? Então, o capital de giro da empresa não precisa ficar parado. A gente está falando de uma taxa de juros rodando ali a quase 15%, que nem a gente viu a previsão para o final de ano. Tu pode deixar o teu dinheiro, o teu caixa da empresa, de capital de giro mesmo, rodando nessa taxa de juros. Putz, 1% ao mês, mais de 1% ao mês, né, Rodrigo? Que o teu dinheiro de caixa pode estar investido, por que não? Então, assim, o empresário tem que deixar o seu dinheiro também investido do caixa da empresa, de forma extremamente conservadora, para surfar desse cenário de juros mais altos. E aquele dinheiro que o empresário tem, que eventualmente não vai utilizar em curto prazo, ele pode, inclusive, conseguir taxas ainda melhores, alongando para 1, 2 anos o vencimento dos títulos. A pergunta que ele deve estar fazendo agora do empresário, tá, mas eu tenho dinheiro que eu preciso a cada 2, entrou o caixa, mas no segundo dia eu preciso baixar esse dinheiro. Tá ok? É seguro? É seguro também. A gente tem hoje, como eu falei, o Tesouro Selic, uma ferramenta super importante que o empresário pode investir e, ao mesmo tempo, ter extrema segurança e ter uma rentabilização ali diária até mesmo dos seus investimentos. Então está feita a dica e eu sou um exemplo. Eu posso dizer que teve um dos anos que quando nós começamos a fazer isso, nós tivemos, eu acho que quase 30 mil em rentabilidade na empresa no ano. Perfeito. De dinheiro que ficava no banco, parado. Exatamente. E aí começamos a fazer essa movimentação, são 30 mil reais que daquele ano, imagina. Não, é caixa para a empresa, né? Para poder investir mais. É lucro na veia. Não lucro tem na outra. veia, isso aí. Eu queria então só a tua mensagem final aí, pessoal, para nós encerrar o programa. Perfeito. Nada mais agradecer a oportunidade, né, a recepção aqui do Rodrigo. A gente aqui na Musa Capital basicamente presta um serviço independente às instituições financeiras, com muito valor agregado, com muita qualidade, buscando primeiro preservar o teu patrimônio, preservar a tua capacidade de geração de receita, para daí sim potencializar, buscando uma diversificação geográfica também dos investimentos em dólar e principalmente sem abrir mão de segurança e com um time muito capaz e que vai focar em estabelecer uma relação de confiança contigo. Então, contem com a gente, agradeço, Rodrigo, novamente o convite, uma bela oportunidade. Acho que negócios como o teu ou podcasts como o teu que estimulam empresários, que estimulam o network, que estimulam basicamente as pessoas a se conectarem, é o que a gente precisa, né? O Brasil, para se desenvolver mais, para crescer mais, precisa de mais empreendedorismo, precisa de mais liberdade para investir e a gente alcança a liberdade através de investimentos bem feitos. Que top! Vou só dar uma cutucada. Precisamos de uma musa junto desse... Essa foi boa, essa foi boa. Gente, muito obrigado a todos vocês que assistiram, ouviram o nosso programa. Agradeço mais uma vez e encerro com aquela velha frase. Fiquem com Deus. Raiz Cast, com Rodrigo Correia. Patrocínio Desinservice, Capolavoro e NutriSuo.